O que tá acontecendo aqui? É o 15 por 15. 15 por 15. O número, né, de pessoas. As borboletas não tem nada a ver, né? Mas o que afinal vieram fazer por aqui hoje? É o tanto de pessoa que está se reunindo aqui, porque está todo mundo aqui pensando em transformar Curitiba. Transformar. Beleza. Ah, transformação. Igual essas borboletas que eu vi lagartos e agora estão aí voando. Até aqui elas voaram. Muito bem. Fiquem à vontade, então. Transformação. Então, na verdade, eu também sei o porquê que eu estou aqui. Boa noite. Eu gostaria... Boa noite. Eu gostaria agora de convidar todos vocês a deixarem de lado as preocupações e esquecerem das horas, porque agora é hora de história. E a história que eu vou contar para vocês, que vocês me fizeram lembrar, aconteceu há mais de 600 anos, mas continua viva no imaginário popular do povo Chimo, um povo que vive lá na costa norte do Peru. Essa é a história de Nainlapi, o homem-pássaro. Era de noite, mas as balsas continuavam avançando. Não perdiam um segundo. Fartos da guerra e da miséria que assolavam suas terras, homens e mulheres audazes haviam se lançado ao oceano em busca de novos horizontes. Enfrentavam, porém, uma tarefa difícil. Sofriam penúrias. O cansaço, a sede e o frio os açoitavam. Falavam em regresso, em fracasso. No grupo, porém, havia um homem muito especial que transmitia confiança e ânimo aos demais. Chamava-se Nainlapi. Era um homem pequeno e de voz cálida. Seus olhos, grandes e negros, como os de um pássaro, cativavam a quem os olhasse. A sua balsa era como todas as outras, mas tão leve que parecia voar sobre o oceano. Acompanhavam nessa jornada sua bela esposa, Seterme. Ambos tocavam suaves melodias em seus búzios, aquelas conchas que pelos peruanos é usado como um instrumento musical. A música, mesmo que por alguns segundos, tranquilizava os homens e os fazia esquecer-se de suas penas, de seus problemas. E graças aos seus dons e à sua capacidade, Nainlapi foi considerado um chefe muito querido por seu povo. Mas uma noite, enquanto prosseguiam aquela interminável travessia, o temor invadiu Nainlapi. Ele levantou seus olhos em direção à lua e disse: Lua, minha amiga, você nos prometeu uma terra generosa e eu a segui juntamente com meu povo, mas você nos abandonou. Nem mais você, nem as estrelas nos iluminam a noite. A lua, aparecendo entre as nuvens, respondeu: Continue o seu caminho, Nainlapi, que o mar o levará aonde eu lhe prometi. E eles continuaram navegando, mas os problemas só aumentavam. As pessoas estavam desesperadas. E desta vez, Nainlapi se queixou ao mar. E o mar, comovido, respondeu: Acalme-se, Nainlapi. Olhe com seus olhos bem ao horizonte e verás a terra pela qual você e seu povo tanto anseiam. E naquele fantástico momento, os músicos sopravam seus búzios
e os cantores entoavam orgulhosas melodias, e entre a multidão que ria, cantava e comemorava, sobressaiu a voz potente de Nainlap. Saltemos em terra, demos graças aos nossos deuses, finalmente encontramos o lugar ideal para vivermos. Passado aquele momento, Nainlap caminhou sobre conchas marinhas que um amigo havia derramado sobre a nova terra. É uma espécie de tradição da cultura Chimo. Depois, os demais, empolgados, também desembarcaram ali e começaram a percorrer os arredores. E em poucas horas, a grandiosa surpresa, viram que se tratava de uma terra boa para plantar, aonde abundavam água doce e animais silvestres. Decidiram então estabelecer-se ali, num lugar que mais tarde ficaria conhecido como a cidade de Lambayeque. A primeira coisa que fizeram foi construir casas de pau a pique, e em cada casa colocavam uma pequena estatueta que se assemelhava ao rosto de Nainlap. Depois, celebraram festa de agradecimento aos seus deuses, aonde os músicos e dançarinos eram acompanhados por Pitazof. Era um homem, o mais hábil tocador de búzios daquele povo. E à medida em que o tempo ia passando, organizavam-se melhor. Distribuíam entre si as tarefas e cada morador era responsável pelo bem-estar de toda a comunidade. Nainlap trabalhava junto com seu povo e os estimulava a desenvolver novas técnicas, novos conhecimentos. E foi assim que se desenvolveram os diferentes ofícios naquela região. Alguns se dedicaram a fazer o xixa, uma bebida fermentada à base de milho que matava a sede e jamais faltava nas festas. Outros confeccionavam roupas com plumas de aves e bordavam tecidos maravilhosos. Alguns se dedicaram à maquiagem, pintavam suas caras conforme a tarefa que desempenhavam. E muitos deles se dedicaram à pesca. E esses primeiros artesãos ensinaram seus ofícios aos seus filhos, e estes aos seus, e assim sucessivamente. Com o tempo, a cidade de Lambayeque se tornou grande e famosa por todos os Andes, graças ao trabalho que aquele povo fazia em união com o coração. Porque eles sabiam que ideias transformadoras poderiam vir de uma cachola, mas que seria necessário o esforço de todos para que ela se realizasse da melhor forma possível. Eu acho que vocês já desconfiam que a figura de Nainlap tinha para todos um poderoso significado. As pessoas haviam aprendido a respeitá-lo e a amá-lo. Havia, porém, uma coisa que os preocupava, que não os deixava dormir tranquilos. O rosto de Nainlap estampava uma tristeza que ele mesmo não conseguia disfarçar. Ninguém entendia por quê. Até que certa manhã, Nainlap desapareceu. Procuraram-no em sua casa pelos arredores, mas foi em vão. Alguém disse ter escutado a mesma voz que lhe falara durante aquela travessia nas balsas. Essa voz disse que era chegado o momento de partir, de regressar, e que Nainlap havia ido embora voando com asas imensas. Ai, gente, a tristeza então tomou conta daquele povo. Ninguém dormiu naquela noite e quase todos ficaram esperando a volta de Nainlap durante uma tempestade que durou dias e dias. Pitazof, o grande tocador de búzios, tocava com uma grande intensidade. Ele acreditava que ao ouvi-lo, Nainlap voltaria. Mas isso não aconteceu. Certa manhã, enquanto Pitazof concluía uma melodia em seus búzios, os demais avistaram uma revoada de aves
seguindo um pássaro lindo e brilhante, que voava em direção à lua. Os outros chefes disseram que aquele era sim o Nainlap. E o povo Shimo, o povo conservou para sempre essa crença. Essa lenda foi transmitida de geração em geração, a fim de que quando Nainlap voltasse à terra, fosse recebido por seu povo da forma como ele merecia. E vocês, se alguma vez, ao passear pela praia, avistarem búzios, ou mesmo escutarem o seu som, lembrem-se desse valioso povo, lá no norte do Peru, chamando com o coração o seu bom chefe, Nainlap. Obrigada. Me chamo Mariana Promo. Contei para vocês uma história que veio lá do norte do Peru, não é isso? E apesar de essa ser a história de Nainlap e de seu povo, ela também é a minha, porque na verdade a minha história se resume a encontrar a história de outras pessoas que são capazes de transformar a vida de outras e outras pessoas, inclusive cidades, e assim por diante. Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de escutar outras ideias transformadoras e, quem sabe, até mesmo aquelas ideias que ainda estão num casulo igual as minhas borboletas aqui, mas que podem estar a alguns passos de criar asas. Obrigada a todos e tenhamos uma ótima noite.